Graça e paz, amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A tentação vem todos os dias. Como a Bíblia nos ensina a vencer? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação não é um sinal de fraqueza espiritual, mas ceder a ela é. Até Jesus foi tentado, mostrando que ninguém está imune. Porém, todos podem vencer. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amados, todos estão propícios a passarem por tentações, mas com toda certeza podemos vencê-la. A Bíblia, ela nos ensina como nós vencer. Saiba que a tentação é uma realidade diária. A Bíblia não diz se seremos tentados, mas quando, sim, ela fala quando seremos tentados. Ele diz assim no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:12. Amados, o problema não é ser tentado, mas brincar com a tentação. E isto é muito perigoso, porque quando se cede à tentação, logo o pecado é gerado. E quando o pecado é gerado, também é gerada a morte espiritual. A palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 14, nos diz: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria circunstância. Então cada um é tentado, mas quando permite-se ser engodado pela sua própria consciência ou concupiscência. A Bíblia nos fala disso, a concupiscência da carne, ceder aos desejos pecaminosos da carne, a concupiscência dos olhos, aqueles que permitimos ver e das quais não estão do agrado da vontade de Deus, a soberba da vida, quando permitimos que o orgulho, a soberba venha fazer parte do nosso coração. Amado, saiba, Deus nunca nos deixa sem saída. Nenhuma tentação é maior que a graça de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10:13 nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Saiba, querido, sempre existe uma porta de escape. Sim, e quando Deus permite, nos dá esta porta de escape, Ele nos dá o poder da decisão. Sim, escolher ceder à tentação ou não, ou até mesmo uma fuga, fugir da tentação, como fez José. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele fugiu.
Existe uma porta de escape chamada uma palavra, sim, uma palavra de Deus que vem ao teu coração, que vem através do Espírito Santo, ou uma atitude de obediência, quando Deus te direciona para que você possa vencer aquela tentação, uma atitude de obediência. Saiba, querido, vencemos a tentação com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás citando a Escritura. Está escrito, ele diz, em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele diz outra vez para Satanás, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra vez ele diz, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus usou a palavra, e assim ele vence a tentação. Querido, saiba que quem não conhece a palavra, fica vulnerável. E muitas vezes, por não conhecermos, perecemos. É isso que a Bíblia fala. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Veja o que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele nos diz, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Sim, existe escape para vencermos a tentação, e nós podemos decidir, nós podemos fugir, nós podemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, assim como Jesus aplicou e venceu o diabo quando estava tentando. Outra forma que a Bíblia nos ensina a vencermos a tentação se chama a oração, pois a oração nos mantém fortes. Aleluia! A oração nos conecta à força do céu. A palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Também em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a oração é importantíssima para nós vencermos a tentação. Amado, saiba de uma coisa, quem ora pouco luta muito, mas quem ora muito vence mais. Fugir, amado, também é uma vitória. Sim, eu citei aqui o caso de José, que fugiu diante da tentação da mulher de Potifar. A Bíblia não manda negociar com o pecado, ela manda fugir. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, quando ele diz, fugir da prostituição. Também em 2 Timóteo capítulo 12, versículo 22 diz, foge também das paixões da mocidade. Como eu disse, José venceu porque correu. Gênesis capítulo 39, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste nas mãos dela, e fugiu e saiu para fora. Podemos vencer sim a tentação. Outra forma que nós podemos vencer a tentação é nos sujeitar a Deus. Sim, se sujeitar ao nosso Deus, pois resistir ao diabo é uma decisão espiritual. E isto só é possível quando nós nos sujeitamos a Deus. Isso está registrado em Tiago no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Então a forma de nós vencermos a tentação é, em primeiro lugar, nos sujeitarmos à vontade do Senhor, à sua palavra, nos submetermos a Ele, e assim o Senhor nos dá autoridade para resistir o diabo e ele fugirá de nós. É isto. Primeiro sujeição a Deus, depois resistir ao diabo. Sem submissão não há autoridade. Querido, o Espírito Santo nos capacita a vencer. Não vencemos na força do braço. Em Gálatas 5,16 nos diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 14 nos fala: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glórias a Deus, podemos vencer a tentação se aplicarmos os ensinamentos da palavra de Deus. A tentação vem todos os dias, mas a vitória também está disponível todos os dias. Em 1 Coríntios 15, 57 nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, você tem lutado com tentações? Hoje o Senhor te diz, 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não lute sozinho, não se culpe, se renda. Não negocie com o diabo, resista. Pois em Cristo você pode vencer. Sim, toda tentação você pode vencer. Sim, querido, em nome de Jesus, há poder na palavra de Deus. E ela nos habilita, ela nos instrui a vencer toda a tentação. Pai, eu oro, Senhor, por cada um de nós, que todos os dias, Senhor, somos tentados, mas nós escolhemos, Pai, nos submeter a Ti, a Tua palavra. Sim, ela nos diz: submetei-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de nós. É o que nós escolhemos, Pai. Portanto, repreenda todo o laço do diabo, toda tentação que tem vindo contra a nossa vida. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora no poder do sangue de Jesus. Todo espírito de prostituição, todo espírito de lascívia, todo espírito maligno, toda concupiscência da carne que tem lutado, guerreado, para que possamos ceder à tentação, nós neste momento lançamos aos pés da cruz, e que seja repreendido todo laço do diabo na nossa vida, porque nós declaramos em nome de Jesus que nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Vença a tentação pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na gloriosa paz do Senhor.